Você já viu o tamanho de um motor de um navio? Como ele é fabricado? Esse processo é tão complexo que muitas pessoas já perderam a vida manuseando peças gigantes e pesadas. Um componente importante, muitas vezes esquecido ao falar sobre o tamanho dos navios, é o seu sistema de propulsão. Na verdade, esse componente é o que permitiu que os navios se tornassem cada vez maiores. A história e o desenvolvimento da construção de motores para navios refletem uma evolução fascinante. Nos primeiros dias, os navios dependiam de formas primitivas de propulsão, como remos e velas. Com a Revolução Industrial, os motores a vapor se tornaram um divisor de águas, impulsionando os navios de forma mais rápida e eficiente. No entanto, os primeiros motores eram volumosos e ineficientes, mas avanços graduais no design e nos materiais levaram ao desenvolvimento de sistemas de propulsão mais potentes e aerodinâmicos. Com o tempo, motores a diesel e turbinas a gás ganharam destaque, aumentando a eficiência e o alcance. Hoje, fábricas de motores para navios de ponta utilizam tecnologia de última geração para produzir os sistemas de propulsão marítima mais poderosos do mundo. O Wärtsilä 14 RT Flex 96C é um marco entre os motores a diesel para navios, com uma potência incomparável de 10.920 cavalos de potência, ou 88 megawatts, alimentando algumas das maiores embarcações nos mares. Este motor de 2 tempos, com 14 cilindros em linha, possui um curso de 960 milímetros e um diâmetro de 2.500 milímetros, destacando seu design robusto. Sua capacidade tecnológica está no sistema de injeção de combustível Common Rail, que permite uma eficiência de combustão ideal. A tecnologia RT Flex melhora a flexibilidade para ajustar os parâmetros operacionais do motor, garantindo desempenho ideal em condições variáveis. A fabricação moderna de motores para navios envolve engenharia de precisão e materiais sofisticados, criando verdadeiras potências que impulsionam embarcações através dos vastos oceanos. O processo começa com o design dos componentes de gás, em que engenheiros se dedicam ao desenvolvimento e conceitualização, utilizando softwares avançados para simulação e modelagem, em colaboração com engenheiros navais. Arquitetos e engenheiros mecânicos garantem uma fusão perfeita entre estética de design e funcionalidade. Em seguida, são realizados testes exaustivos, que envolvem a análise crítica das válvulas de admissão de gás e a medição do levantamento das válvulas, hidráulica e sinais de controle. O processo continua com refinamentos contínuos, otimizando eficiência, emissões e confiabilidade. Com a conclusão da fase de design, inicia-se o processo de fabricação, que consiste na construção de diversos componentes do motor. A seleção de materiais é essencial, focando na capacidade de suportar altas temperaturas, pressões e tensões dentro do motor. Ligas de alta resistência, principalmente de aço ou alumínio, são cuidadosamente moldadas com equipamentos especializados. Em seguida, o processo de usinagem refina esses componentes com precisão exata, utilizando ferramentas de precisão controladas por computador. Na última etapa, todos os componentes do motor são montados em uma única e imensa máquina, o motor do navio. Esse processo geralmente começa com a instalação do bloco do motor, um componente crucial que serve como base. Em seguida, a cabeça do cilindro, que abriga válvulas e eixos de comando essenciais, é instalada com precisão. Os injetores de combustível e coletores de escape são incorporados para facilitar os processos de combustão e emissão. O virabrequim, as bielas e os pistões são instalados para converter o movimento alternado em força rotacional. Sistemas adicionais, como lubrificação e resfriamento, são cuidadosamente integrados para garantir desempenho ideal e longevidade. Durante os testes de mar, o motor e outros sistemas vitais passam por avaliações rigorosas, como o teste de carga principal, que avalia a capacidade do motor principal, enquanto testes de eficiência energética medem o desempenho energético. A sala de controle do motor realiza testes elétricos, incluindo avaliações do propulsor de proa. Esse teste abrangente assegura a confiabilidade, eficiência e segurança dos motores do navio ao longo de sua vida útil.
O sistema de propulsão passa por intervalos regulares de manutenção, em que técnicos qualificados inspecionam componentes em busca de desgaste, corrosão ou falhas. Tarefas de rotina incluem troca de lubrificantes, inspeção dos sistemas de combustível e monitoramento dos gases de escape. Ferramentas avançadas de diagnóstico, como análise de vibração e termografia, ajudam a identificar possíveis problemas antes que eles se agravem. Além das inspeções de rotina, revisões programadas são essenciais para prolongar a vida útil dos equipamentos. Por exemplo, a manutenção da resistência do sistema de propulsão do navio é realizada em intervalos regulares, minimizando o tempo de inatividade. Isso é crucial, pois o navio deve retornar rapidamente às operações para evitar qualquer impacto na economia global. Assim, o especialista em propulsão avalia o navio antes da docagem, utilizando técnicas avançadas, como monitoramento de condições e análise de óleo, que fornecem uma visão sobre o estado da embarcação. A equipe desmonta e reconstrói componentes, substituindo peças desgastadas e calibrando sistemas para desempenho ideal. Verificações de alinhamento, limpeza e medidas de prevenção contra a corrosão são aspectos fundamentais desse processo. Os virabrequins são outro componente vital dos motores marítimos que requerem atenção especial. O virabrequim é responsável por converter movimento linear em força rotacional. Com o tempo, o desgaste é inevitável, necessitando de mãos habilidosas para renovar e revitalizar o virabrequim. Em 2021, o sistema de propulsão de um navio de contêineres da Columbia Ship Management enfrentou um desafio crítico. O virabrequim estava em péssimas condições, afetando o desempenho geral da embarcação. O gestor do navio decidiu realizar uma renovação completa no estaleiro. Engenheiros e técnicos começaram desmontando o motor para acessar o virabrequim. Várias correntes resistentes foram usadas para ajudar a levantar o peso. A equipe então removeu o virabrequim antigo e instalou cuidadosamente uma nova unidade, trazendo nova vida ao coração do navio. Na verdade, todo o processo de instalação de um motor no interior do navio é semelhante a um quebra-cabeça. Cada componente tem seu lugar designado e, como peças de um quebra-cabeça, devem se encaixar perfeitamente para completar o conjunto. Os operadores garantem o alinhamento e instalação perfeitos de cada peça, sem forçar nenhuma delas. Com a máxima precisão, o motor encontra seu lugar dentro do casco do navio. Assim como os navios mercantes, os navios da Marinha dos Estados Unidos são equipados com um dos sistemas de propulsão mais avançados. Os motores navais são projetados para potência, versatilidade e resistência, capacitando a frota da Marinha a realizar missões estratégicas com precisão e agilidade. Entre esses sistemas encontramos os sistemas de turbinas a gás da Marinha, que são utilizados devido à sua alta relação potência-peso, permitindo que os navios de guerra alcancem velocidades impressionantes enquanto mantêm flexibilidade operacional. Esses sistemas dependem de turbinas a gás para converter combustível em energia mecânica, conhecidas por sua confiabilidade e tempos de resposta rápidos. As turbinas a gás oferecem uma vantagem estratégica nas operações navais, permitindo rápida aceleração e desaceleração, essenciais para manobras táticas. Diariamente, técnicos mecânicos e elétricos asseguram o funcionamento adequado das turbinas, supervisionando o combustível, óleo lubrificante, velocidade do eixo e controle do passo da hélice. Além dos sistemas de propulsão naval, a Marinha dos United States emprega uma poderosa tecnologia de propulsão aerodinâmica para seus jatos de combate, como o F-18, que possui motores duplos e é equipado com motores General Electric F-44. Esse motor possui uma notável resistência em diversas condições, sendo capaz de suportar falhas e apagamentos com eficácia. Impressionantemente, ele se conecta à estrutura da aeronave em apenas 10 pontos, permitindo uma substituição rápida sem a necessidade de equipamentos especiais. Apesar de sua alta velocidade, o design do motor do F-18 é bastante simples. Apenas 4 técnicos são necessários para removê-lo em apenas 20 minutos. No Ártico, a Guarda Costeira realiza inspeções de rotina no sistema de propulsão.
O ambiente polar impõe uma pressão extra em certos componentes. Embora uma parte significativa do motor possa ser examinada internamente, as peças externas precisam ser inspecionadas por fora. Para isso, mergulhadores entram nas águas congelantes para realizar essas inspeções sob as camadas de gelo. Eles verificam minuciosamente as hélices do navio Cutter Healy, avaliando sua condição e garantindo que estejam livres de acúmulo de gelo ou danos. Em 2020, o Cutter Healy enfrentou um grande contratempo quando seu motor principal de propulsão pegou fogo durante uma operação no Ártico. Em seguida, a embarcação foi transferida para um dique seco na Califórnia para reparos extensivos. A operação envolveu a substituição do motor danificado por uma unidade reserva, exigindo a abertura de um grande buraco no casco duplo do navio. Após remover o motor danificado, o novo foi instalado, seguido pela reinstalação das peças removidas e soldagem no casco principal do navio. Após a reforma, o Cutter Healy voltou às operações, embarcando em novas missões e retomando sua capacidade operacional completa. Agora ele oferece aos cientistas um laboratório móvel para explorar o Ártico, permitindo que conduzam experimentos, coletem dados e estudem os impactos das mudanças climáticas. Hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos.